Olá, bem-vindos a mais um episódio do Open Insights. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela de ideias inovadoras, projetos inspiradores e carreiras de sucesso. E, por que não, teorias transformadoras. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso propósito aqui neste programa é sempre trazer especialistas e profissionais de diferentes áreas para compartilhar iniciativas e histórias que podem impactar positivamente a sociedade. No Open Insights de hoje, vamos entender melhor aquela máxima: em tempos de crise surgem líderes que fazem a diferença. O programa de hoje traz a história de um instituto que nasceu para apoiar a segurança pública e se tornou um símbolo de solidariedade, inovação e resposta rápida às emergências que desafiam o Rio Grande do Sul. Da entrega de coletes à reconstrução de escolas, da criação de leis inovadores ao uso da tecnologia para salvar vidas. Hoje, no Open Insights, vamos conhecer a trajetória e os bastidores do Instituto Cultural Floresta, sob a atual liderança de um empresário que transformou sensibilidade social em ação concreta. Nosso convidado de hoje é natural de Porto Alegre, empresário do setor imobiliário e presidente do Instituto Cultural Floresta, uma entidade sem fins lucrativos que se tornou referência em ações de apoio à segurança pública, educação e resposta a emergências do estado do Rio Grande do Sul. Ele atuou diretamente no resgate às vítimas das enchentes de maio de 2024, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari. Nos meses seguintes à tragédia, o Instituto Cultural Floresta também colaborou de forma decisiva para a retomada da normalidade, por meio de doações privadas e apoio na reconstrução de escolas públicas. O nosso convidado de hoje é Cláudio Goldstein. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Totti. Muito prazer estar aqui com vocês e uma honra sempre representar o Instituto e principalmente os nossos voluntários, centenas de amigos e desconhecidos até. Que bom, a gente agradece teu tempo, sei que a agenda de todo mundo está muito corrida, mas é muito importante levar para o nosso telespectador o trabalho que vocês realizam lá. E falando em origem e propósito, como que surgiu a ideia de criar o Instituto Cultural Floresta, que foi em 2016, né? Foi em 2016, sim. Em 2016 nós resolvemos assim, colocar no papel, formalizar uma ideia e uma série de iniciativas que já aconteciam, né? Nós temos um grupo de amigos muito coeso, existe um grupo de WhatsApp até hoje, que foi a origem de algumas iniciativas, entre elas o Instituto Cultural Floresta. Isso vem desde antes de 16, né, para tentar contribuir de diferentes formas e no que diz respeito à segurança pública, vários do grupo já se envolviam com alguma iniciativa ou por associações de bairro ou através das suas empresas, ajudando uma delegacia, um batalhão da Brigada Militar, enfim. E nós vivíamos uma crise de segurança pública, né, de indicadores péssimos. Porto Alegre chegou a figurar entre as cidades com os piores indicadores, né, entre as 50 cidades mais violentas com maior taxa de homicídios do mundo, naquela época ali, 2015 e 2016. E nós tentávamos mudar com movimentos, com ações comunitárias e num determinado momento nós percebemos que nós precisávamos canalizar a nossa energia de desenhar várias iniciativas para ajudar a educação, para ajudar a saúde, para ajudar a segurança, em um projeto focado e mais, vamos dizer assim, assertivo, que foi a intenção de tirar do papel, fazer acontecer algo que já tinha sido tentado no Rio Grande do Sul muitos anos antes, já tinha sido tentado no Rio de Janeiro, que era uma lei de incentivo para equipar as polícias, uma lei de incentivo da segurança. E que foi uma das coisas que trouxe destaque para o Instituto, né? Vocês nasceram, sim, claro, por conta dessa preocupação com a segurança, em como ajudar a segurança, e com isso tudo veio a lei, que tu acabou de citar. E ali eu acho que também as pessoas passaram a prestar atenção no trabalho que estava sendo feito. E nesse começo, já que a segurança motivou esse cenário, né, de mudança, quais foram os maiores desafios para conseguir a implementação dessa lei e o apoio do poder público, inclusive?
Tu colocaste bem, o apoio do poder público é sempre muito complicado, porque existem muitas travas. Por melhor que seja a intenção do político, né, ou às vezes do agente público, do servidor, ele tem muitas amarras, é um arcabouço legal que existe no Brasil, né, gigantesco, uma tristeza, e isso trava muitas iniciativas. Então, naquela situação, nós entendemos que a melhor forma de fazer era nos aproximarmos do governo. Então, em função de uma situação trágica, já além dos indicadores ruins, né, aconteceu uma tragédia, um assassinato de uma mãe na frente dos filhos, na saída de uma escola, aquilo comoveu muito a população e nós tivemos que, infelizmente, aproveitar aquela situação que caiu o secretário de Segurança, né, o Schirmer assumiu como secretário de Segurança do então governador Sartori. E por casualidades, né, o Schirmer de Santa Maria, a família do meu sogro, do Leonardo Fração, do meu cunhado, eles são naturais de Santa Maria, tínhamos um acesso, contatos, e nós já tínhamos a ideia de fazer uma mobilização, de captar recursos, fazer uma doação importante, chamar a atenção, comprar equipamentos novos, né, para a Polícia Civil, Brigada Militar. E a partir daquele momento, daquela provocação, porque uma doação de um determinado valor não resolve o problema de equipamentos com 20 anos de defasagem, né? Então, era chamar a atenção, atrair a imprensa, atrair a sociedade civil e, com isso, propor a criação de uma lei de incentivo que permitiria replicar essas doações, né? Permanentemente ir reequipando as polícias através da destinação de uma parte do ICMS devido. E a maior dificuldade, mais até do que conseguir uma quase unanimidade na Assembleia, que isso foi em agosto, setembro de 2018, pode não acreditar, mas foi conseguir comprar e entregar os bens, porque questões legais, dificuldades, né? Tudo passa pelo Exército. Travas burocráticas, provavelmente. Travas burocráticas de todas as naturezas que tu possa imaginar. Por melhor intencionados que estivessem os servidores da segurança, que nós temos profissionais fantásticos no Rio Grande do Sul, em todas as áreas da segurança pública, dedicados, não tem dedicação maior, eu sempre digo, do que colocar a vida em risco para defender as pessoas que ele não conhece. Então, o servidor que faz isso, ele, para mim, já tem... a gente já tem que tirar o chapéu na rua quando passa por qualquer policial. A gente enfrentou situações assim de dificuldades da fazenda, entender que poderia abrir mão de um pouquinho da receita, até na ponta depois das viaturas compradas, caracterizadas num estacionamento, faltando semanas para a solenidade de entrega, a gente ter que mobilizar várias pessoas para conseguir emplacar as viaturas. Nossa, as pessoas de casa nem imaginam o processo inteiro, porque parece simples, vou conquistar a doação, depois eu vou fazer a aquisição e depois eu vou fazer a entrega. Só que para isso acontecer é um trabalho pagando todos os tributos, né? Sim. Compra, no caso, sempre fala, viaturas foram caminhonetes da Mitsubishi. A Mitsubishi fez um desconto porque nós compramos 40 e tantas caminhonetes de uma vez só. Claro. Ali, ok, mas foi um desconto, iniciativa privada, comprando da indústria, maravilha. Através da concessionária aqui, nós fizemos aquela compra, os carros chegaram, em 40 e poucos dias nós fizemos a blindagem parcial, que não existia especificação no Inmetro para autorizar que se comprasse os vidros blindados, as mantas para fazer o escudo balístico, que a gente chama. A partir do nosso projeto que o Inmetro desenhou, o projeto oficial que hoje todos os carros de polícia do Brasil seguem, que é o escudo balístico, mas as nossas caminhonetes foram as primeiras. Mas nós tivemos que explicar e contar com a boa vontade do Exército para permitir que se comprasse para fazer uma semi-blindagem para os carros da polícia. Vencido isso, você imagina, para comprar armas, o que foi, né? Para comprar coletes, para comprar, enfim, vários equipamentos. Mas nós fomos encontrando pessoas de muito boa vontade, com muita disposição para vencer essas burocracias. É isso que eu ia te perguntar. A gente estava falando sobre o setor público. E o setor privado abraçou rápido a causa, sabendo que podia, inclusive, gerar recurso para isso, descontando lá do imposto que pagaria. Enfim, eles receberam de forma positiva?
a ideia, sim, ela foi recebida de forma muito positiva, né? Porque existe uma lei de incentivo à cultura e a nossa primeira sugestão do texto da lei, ela era quase um copia e cola da lei estadual de incentivo à cultura. Claro, depois precisou de ajustes por serem materiais sensíveis, né? É diferente usar o imposto para uma exposição, para uma peça de teatro ou um livro e eu comprar arma, enfim, colete, mas vencido isso, a iniciativa privada apostou, gostou da ideia, nós conseguimos montar um grupo e quem capitaneou o trabalho de mobilização e arrecadação dos recursos foi o Leonardo Fração, meu cunhado. Hoje ele está presidente do Conselho do Floresta. Na época ele era presidente do Floresta. Nós invertemos. Eu saí do Conselho, agora eu estou na presidência do Instituto. Mas ele conduziu essa mobilização e foram 43 famílias ou empresas que apostaram, que acreditaram na ideia, aportaram recursos porque não tinha nenhum benefício fiscal. A primeira doação que nós fizemos de centenas de armas, coletes, 43 caminhonetes e vários outros itens, aquela foi uma doação pura. Foram 14,3 milhões de reais investidos na virada de 2017 para 2018 para fazer a provocação, para daí se encaminhar para a Assembleia o texto e aprovar a lei a partir de 19 com a regulamentação já pelo governador Eduardo Leite, que se começou a mobilizar o PISEG, que é o nome, o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança, e esse programa só começou a valer a partir de 19. Então a primeira leva de equipamentos foram doações puras. Sim, e com certeza isso impactou no cenário real, né? A chegada desses equipamentos todos provavelmente começou a mudar o cenário e os números da violência e de fato as pessoas perceberem essa mudança. Vocês sentiram essa mudança? Sentimos. Um dos objetivos era justamente causar esse choque, né? Era fazer a população, até a imprensa, né? Por exemplo, circulando na Avenida Ipiranga, e isso de fato aconteceu, né? Olhar para um lado da Avenida Ipiranga, que é a área, vamos supor, do 11º Batalhão, e ter uma viatura, uma caminhonete com os policiais com uniformes novos, com pistolas novas, e do outro lado da mesma avenida, os policiais com um armamento antigo num Celta, ou num outro veículo mais simples e bem mais antigo. E as pessoas querendo que com essa situação eles enfrentassem bandidos que estão provavelmente muito melhor armados que eles, equipados que eles. Já estavam na época. Então esse choque ele serviu para chamar a atenção, mobilizar, mostrar que dava para comprar equipamentos de uma qualidade melhor, mais rápido, com menos burocracia e por um preço menor. Mas teve um impacto imediato na moral da tropa, como se diz, né? Porque esse reconhecimento, essa valorização do policial, do agente, né? Do operador de segurança pública, como se diz, nós sempre fizemos questão de trabalhar não só no discurso, na entrega de equipamentos, mas nós fizemos várias ações e acabamos durante a pandemia parando e temos o plano de retomar isso, né? Mas por absoluta falta de braço, de tempo, mas agora acho que com mais voluntários a gente vai conseguir. Ações, por exemplo, de valorização, de reconhecimento por bravura de policiais que, enfim, às vezes até fora do seu horário de trabalho, salvam alguém, impedem um crime, então ou promovendo, patrocinando cursos e seminários de capacitação, de qualificação para os operadores de segurança. Então nós sempre fizemos ações desse tipo também, além dos equipamentos. E a pandemia, quando chegou esse momento, como que ela impactou para vocês? Assim? Vocês conseguiram fazer algumas ações mesmo no momento da pandemia? Foi curioso o envolvimento com a pandemia, né? Nós já vínhamos ali há quase 2 anos operando, já tinha uma melhora notada nos indicadores de segurança que tu colocasse, e não só pelas doações do Floresta, mas eu acho que aquela provocação que nós fizemos das primeiras doações também fez com que deputados passassem a direcionar recursos de emendas para comprar mais viaturas, o próprio governo do estado acelerou o processo de reequipar parte
do efetivo. Então isso foi muito importante e teve um impacto, né? E nos governos que se seguiram isso continuou, então tem sido muito positivo. E quando chegou em 2020, na época da pandemia, a nossa proximidade com a segurança pública nos chamou a tentar ajudar, porque nós sabíamos que, bom, começou a fechar tudo, né? Aquele dia do fechamento, inclusive, eu estava no Finger para embarcar num voo para São Paulo, eu teria ficado preso lá, sei lá como eu voltaria, mas eu comecei a olhar uma pessoa, outra de máscara, tinha 2 reuniões lá, primeiro entrou uma mensagem cancelando a reunião, aí eu parei, liguei para o cara da segunda reunião e disse, olha, vamos fazer por vídeo? Ah, vamos. Não fui. Naquele mesmo dia, nós estávamos recebendo pedidos de batalhões da Brigada Militar de ajuda para comprar máscara, para comprar luva, para comprar álcool gel. Eles já não estavam mais encontrando, né? Eu comecei a circular em farmácias e outros parceiros, o Carlos Eduardo, o Leonardo, enfim, começaram a ligar para as pessoas e não se encontrava mais aqueles itens. Então, nós começamos a correr atrás desse tipo de material de proteção individual e para limpeza das mãos, enfim, porque o brigadiano policial civil não poderia parar de trabalhar. E rapidamente, assim que nós conseguimos as primeiras cargas, vamos dizer assim, desses equipamentos, desses itens, nós recebemos um pedido para tentar conseguir testes rápidos, porque também era outro problema. Sim, era muito difícil de achar, né? Um policial dentro de um batalhão com um sintoma tem que testar, porque se ele está positivo, ele tem que ir para casa para não passar para todo mundo. Sim. E ninguém sabia o que estava acontecendo direito naquele momento, né? Muito pânico, muita incerteza. Foi para todo mundo. Para todos. Eu estava na oportunidade também na emissora, eu estava no Grupo Bandeirantes na ocasião, e é uma coisa que chega um aviso, todo mundo para casa. E aí você pensa assim, tá, mas o que está acontecendo? Isso vai ser rápido, não vai ser rápido, vai durar uma semana? Porque aquele momento eu lembro da sensação de ir para casa pensando que... Alguns dias. Uma semana, 10 dias eu ia voltar. E mexeu com a vida de todo mundo. Aí quando as pessoas se deram conta, começou a faltar tudo, né? Supermercado vazio, água, álcool em gel, então nem se fala. Exatamente. Enfim, esse foi o maior problema. Álcool gel foi o gatilho, vamos dizer assim, para o nosso envolvimento. Porque nós não encontrávamos álcool gel. Máscaras até conseguimos começar a conseguir algumas encomendas por aí, mas o álcool em gel, nós nos demos conta que a gente ia precisar encontrar uma forma de fabricar álcool em gel, né? Porque todo mundo estava demandando. Então nós recorremos a parceiros, amigos da indústria química, aqui, de fábricas de tintas, que tinham equipamento, tinham condições de fabricar, começaram a produzir uma quantidade para ser entregue para a segurança pública, e aí já vinham os pedidos por testes. E foi muito engraçado, porque o Leonardo conta que em determinado momento, tudo naquela primeira semana ali, pós-fechamento dos aeroportos, um dos nossos parceiros, doadores do Instituto, telefonou e disse assim, tá, o que vocês vão fazer, né, para resolver? E a resposta foi assim, como assim? O que nós vamos fazer? Não, nós precisamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma doação, porque nós tínhamos já um plano de ajudar com um hospital de clínicas, então, já que precisa aumentar o número de leitos, vocês têm que ajudar a gente a viabilizar isso. E fizeram uma doação de 10 milhões de reais na época, nos primeiros dias da crise ali em março, para atender uma ampliação de UTI de hospital de clínicas e fazer outras ações. E aí começou uma enxurrada de contatos, de ofertas, de recurso, de ajuda com estrutura. E no final das contas nós tínhamos dezenas de grupos de WhatsApp, com várias dezenas de pessoas envolvidas das mais diferentes áreas. Começamos a ajudar, enfim, desde destinar recursos para ampliação do número de leitos em vários hospitais. Montamos uma operação com algumas indústrias ligadas ao setor automobilístico, que são as indústrias periféricas aqui em Gravataí, da GM, para montar uma linha de conserto de respiradores. Aí, junto com a Polícia Civil, montamos
operação de resgatar respiradores estragados em hospitais do interior que vinham de ônibus para Porto Alegre, eram consertados e voltavam para os hospitais. Desenvolvemos uma fábrica, uma parceria com uma fábrica em Minas, que fazia ventiladores para hospitalares e que queria desenvolver respiradores, então nós aportamos recursos para eles fazerem o experimento de fazer os primeiros respiradores da nova unidade deles e compramos os primeiros 150, se não me engano, 200 respiradores. Ou então, seja, o Instituto se mobilizou totalmente em diversas frentes diferentes para ajudar. Full time. E como é que vocês fazem para organizar e mobilizar uma rede de voluntários assim tão rapidamente? Olha, tem sido, na pandemia foi assim, né, para adquirir e distribuir medicamentos, depois unidos pela vacina, nós operamos aqui, atendemos quase 400 municípios no Rio Grande do Sul, no final já, segundo ano, mas tem sido orgânico esse envolvimento, assim, por isso que eu brinquei que tem muitos voluntários que eu não conheço pessoalmente, né, porque nós acabamos, por uma questão de necessidade e naturalmente criando áreas de atuação. Então tem um grupo hoje, o que aconteceu e que funciona até hoje, em função de um ano e pouco com as enchentes, é que se criou um grupo, um núcleo com voluntários que são responsáveis pelas comunicações. Outro grupo responsável só pelos barcos, um outro grupo que estava cuidando de viaturas, de conserto de viaturas ou dos próprios carros do Floresta que foram adquiridos agora nas enchentes em função da necessidade que a gente tinha de deslocamento e rebocar barcos para lá e para cá. Eu até ia perguntar sobre esse momento da crise climática em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, como um todo, em 2024. O papel do Instituto ali, porque vocês resgataram, apoiaram muitas vítimas que tiveram problema, né, com aquilo. O papel, eu vou voltar um pouquinho aí para a enxurrada que teve no Taquari, no Vale do Taquari, em setembro de 23. Né? Teve uma primeira enxurrada, né, dessas um primeiro recentes, sinal do que estava por vir. Sinal, e foi muito feio, né? Teve bastante destruição. E as comunicações da segurança pública na região foram bastante afetadas. Ali eles nos pediram uma ajuda e alguns voluntários do Floresta, de uma forma bem, enfim, improvisada, da noite para a madrugada do dia seguinte, juntaram vários equipamentos nos seus carros, nas suas caminhonetes e foram para o Vale do Taquari para ajudar a reativar ou instalar alguns equipamentos, como uma mini repetidora e alguns equipamentos mais potentes para ampliar o sinal dos rádios das viaturas e os rádios individuais, né? Engraçado, porque tem coisas que as pessoas nem pensam que são necessárias. Mas né? é que as antenas de celular, essas que a gente vê na cidade, às vezes um terreno que parece um pequeno reboque com uma antena, né? Hoje muitas estão instaladas no topo de prédios, mas era mais comum, e no interior é muito comum, né? As herbes, que eles chamam aquelas antenas, elas foram levadas pela enxurrada. Então o Vale do Taquari, de uma hora para outra, ficou sem celular. E o celular é o principal meio de comunicação até no interior, né? O pessoal não liga muito para o número da polícia, liga para o celular do policial que está no posto ou da delegacia. Então aquilo ali se perdeu, nós corremos para ajudar os voluntários, que hoje cuidam da parte de comunicação, eu não estava presente nessa missão, conseguimos ajudar. Em novembro, teve outra enxurrada, mais forte que a de setembro, que aí causou toda aquela comoção, que a sociedade civil se mobilizou, não só do Rio Grande do Sul, mas que teve um volume monstruoso de doações, de comida, de medicamentos, e teve muitos problemas, as pessoas não sabiam onde guardar roupa, onde guardar comida, não tinham onde armazenar, virou um problema logístico, e nós enfrentamos esse problema, e foi quase traumático, porque nós recebemos muitas doações ali naquela ocasião, de indústrias do centro do país que mandaram produtos de limpeza para montar kits de limpeza, só que a gente descobriu que os kits não vinham prontos quando chegou o comboio de carretas aqui em Porto Alegre. Então não eram kits de limpeza, eram os produtos em pallets, e nós tínhamos que
achar voluntários, e onde é que tu acha voluntários, e onde é que tu compra 30 mil baldes, 30 mil vassouras para montar aqueles kits, porque veio produto químico para montar essa quantidade de kits, mas não veio o kit pronto. Enfim, demorou semanas, conseguimos fazer, e na hora de destinar para as cidades onde os doadores achavam que era mais importante, que eram as principais cidades da região do Vale do Taquari, foi muito difícil, porque a gente tinha dificuldade de acesso nas estradas. Se um caminhão chegasse lá, não tinha uma empilhadeira para descarregar. Se conseguisse uma empilhadeira, um monte de voluntários para descarregar, não tinha onde guardar. Sim, a doação acabava se tornando um problema logístico também. Virou um problema logístico. Enfim, então a gente demorou um tempo para conseguir resolver, conseguimos. Contamos com o apoio também da Defesa Civil para nos ajudar a entender aonde efetivamente era necessário esses itens e outros, medicamentos e outros itens. E, de novo, tinha dado problema de comunicação, ajudamos ali, ficamos com vontade de comprar algumas antenas de Starlink para uma situação assim novamente e não compramos. Passou o início do ano. Mas isso já serviu talvez de preparação para o problema pior que viria. Vocês ensaiaram ali. Como lidar com aquilo? Foi pior do que ensaiar, porque ali nós nos convencemos que se acontecesse algo similar, assim, de novo, nós não tínhamos que nos envolver. Porque era muito difícil operacionalizar e, olha, não dá. A população já se envolve, já tem uma corrente de solidariedade, né? Vamos focar em resolver aquele problema pontual ali da comunicação da segurança pública, né? Uma viatura, uma caminhonete, conseguir uma caminhonete com tração nas 4 rodas para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, onde for a região afetada, mas não dá para a gente se envolver tanto na parte operacional. E o nosso combinado interno era de não nos envolvermos no Floresta. Aí sai da teoria e vai para a prática. Sai da teoria e vai para a prática, porque aí a gente viu o que estava acontecendo na região do Vale do Taquari ali no final de abril e chegamos à conclusão de, olha, isso aqui, o Guaíba está alto, essa água vai descer, vai dar problema aqui em Eldorado, na região das ilhas, nunca imaginamos o centro de Porto Alegre debaixo d'água. Acho que ninguém imaginou que Porto Alegre passasse por essa situação. Não, acho que não. Os cenários, né, tem um simulador até na internet que depois de maio do ano passado muita gente começou a usar, que assusta muita gente, né, mas se alguém utilizasse ali antes, e nós usamos no dia 1º, no dia 2, a gente viu que ia ficar muito feio, mas aí já era quase tarde. Só não foi tarde porque é aquela coisa, podendo ajudar, por que a gente não vai ajudar? Né? E a gente sabia que a segurança pública ia precisar de apoio, a gente sabia que muita gente ia ser impactada, e aí nós focamos, nós vamos ter que ajudar com equipamentos que a gente sabe que a Brigada e a Polícia Civil não têm. Né? Barcos, coletes, roupa de neoprene, lanternas. Então, no dia 29, 30 de abril, nós começamos a comprar, encomendar, pedir doação e começou no dia 2, nós já recebemos os primeiros 15 ou 20 barcos. A água não tinha invadido ainda o Sarandi, o Maitá, o centro, mas nós já estávamos recebendo esses equipamentos. Que vocês receberam um pouco antes do Foi problema muito difícil pior. chegar depois, foi muito difícil. Mas nós recebemos muita coisa, recebemos muitas doações aí, e o nosso objetivo era fazer um trabalho muito discreto, entregar esses equipamentos para os órgãos de segurança, para a polícia, para bombeiros, enfim, defesa civil, e pararia por aí. Só que, num determinado momento, aí, nos resgates, e eu estava muito envolvido junto com um amigo, que é o Denis Koch, que é meu amigo desde a adolescência, e ele é velejador, e, enfim, eu descobri que ele é um dos melhores pilotos de lancha também, de barco que eu conheço, porque ele nos salvou de várias ali nos primeiros dias. Então tu foi para a água mesmo? Eu fui para a água, porque eu tenho muitos amigos que participam de um grupo de jipeiros, né, os vira-latas, que vários são doadores do Floresta, e alguns são também dos fundadores do Floresta, daquele núcleo de meia dúzia de amigos que começou o processo lá antes de 2015. E nós, no dia 1º, começamos a ir com jipes para as ilhas para ajudar a tirar as pessoas que queriam sair.
No dia 2, estávamos com jipes também ali. No dia 2, às 3, 4 da tarde, nós paramos de entrar na região da Ilha da Pintada, porque já não dava para entrar com jipe de trilha. Talvez com caminhão do Exército, em algumas partes, ainda dava para resgatar algumas pessoas. E então, no dia 3, foi só de barco. E aí nós ficamos toda aquela primeira semana, né, eu fiquei no barco do Denis, a gente já estava com pouca comunicação, mas os primeiros vídeos que eu fiz, mandei nesse grupo de amigos, mandei no grupo da família, mostrando, olha a situação que está aqui, né, na região das ilhas e tal. Um dos nossos diretores pegou o vídeo e botou no Instagram do Floresta. Ajude, tal, Pix do Floresta. Porque a ideia era tentar captar recursos para comprar umas 5 ou 10 antenas de Starlink. E isso foi, se eu não me engano, na sexta-feira, dia 3 de maio. No sábado, nós tínhamos saído de 5 para 30 mil seguidores e compramos as primeiras 100 antenas de Starlink. Eu lembro na época de ver notícias sobre isso, né? Sobre as antenas de Starlink, que ajudou muito, né? Foi a salvação da comunicação de muitas pessoas. Ajudou muito. Tem algumas, enfim, saíram alguns comentários, um texto, um artigo, né? Isso se falou muito, não especificamente do Floresta, mas dizendo que era fake news, que as comunicações tinham sido cortadas em várias partes do estado e que a Starlink estava ajudando. O negócio era falar mal da Starlink. Que naquele momento estava sendo o que todo mundo precisava. Só que ninguém me falou, eu vi, né, mais de um mês depois da crise, tinha um vilarejo lá na região do Vale do Taquari, que o pessoal que morava lá, mas talvez umas 15, 20 famílias, não me recordo o número, mas o Tenente Coronel Zap, que é o comandante lá da região do Vale do Taquari, ele vai lembrar, e ele me mostrou e fez uma chamada, o pessoal lá só se comunicava com uma antena Starlink que a Brigada Militar deixou lá de helicóptero para os parentes que estavam fora saber que quem morava lá estava vivo. Porque tinha uma estradinha para chegar lá que estava completamente destruída, uma estradinha de chão, que não era prioridade naquele momento, não tinha como ser reparada para as pessoas terem acesso. Então, nós, no final, nos primeiros dias ali, compramos as 330 antenas de Starlink. Elas foram distribuídas em mais de 200 lugares diferentes, em todo o estado. Até hoje tem muitas antenas de Starlink que estão em uso e nós acabamos desativando a maioria delas, né? Estão guardadas, muitas conosco, algumas nós doamos para quem fez uma contribuição para o Floresta, então para algum doador que fez uma contribuição, nós entregamos algumas antenas, não fazia sentido ficarmos com 330 antenas guardadas num depósito. Então nós temos uma quantidade de antenas mantidas em dia para alguma contingência e uma outra quantidade que está em delegacias que têm dificuldade de comunicação, nas viaturas do BOP, com bombeiros, tem algumas prefeituras no interior que estão sujeitas a ter algum problema de comunicação de uma hora para outra, têm guardadas as antenas. Recentemente a Polícia Federal queria fazer uma operação, tem algumas antenas do Floresta com eles nos contactaram, pediram para ativar aquelas antenas. Então nós temos feito essa gestão também de uma tropa, né? Sim, da distribuição desse material. Eu quero saber um pouco mais dessa história, tenho outras perguntas para te fazer sobre outras frentes que o Instituto Floresta acaba atuando, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, Cláudio Goldstein, presidente do Instituto Cultural Floresta. Estamos falando sobre solidariedade, segurança e reconstrução.
Cláudio, seguindo o nosso papo, por falar em reconstrução, vocês também ajudaram escolas públicas pós-enchente, né? Essa reconstrução das escolas públicas. Fala um pouquinho desse trabalho do Instituto. Bom, nós temos nos envolvido há mais de um ano agora com a reconstrução e recuperação de escolas, né? Eu não gosto de dizer só reconstrução porque nós atendemos já mais de 40 escolas, então, considerando diferentes turnos, são mais de 10 mil crianças beneficiadas nesse processo que nós não tínhamos a menor ideia que ia atingir esse tamanho, esses números. E isso vai crescer ainda, né? Nós temos um anúncio agora que deve sair nos próximos dias sobre uma contribuição importante para reconstruir mais 3 escolas, vão ser mais 600 vagas para a educação infantil. Mas isso começou com uma ação anterior, né? Teve uma etapa entre o dia 8, 9 de maio e até o nosso envolvimento com a recuperação das escolas começar no final do mês de maio, início de junho, que nós percebemos que a dificuldade que nós enfrentamos em 2023 de logística, de conseguir receber, né, armazenar, distribuir, saber o que distribuir para quem, nos fez encarar um desafio e foi no susto. Eu até fui muito criticado pelos meus pares na época, porque eu tive muita dificuldade de dizer não naquele momento ali. Então teve um determinado dia que nós estávamos saindo da água, eu estava nós saímos da água e eu estava indo para casa e fiz uma volta gigantesca para dar uma olhada como é que estava a cidade, queria ver até onde a água estava chegando. E era fim do dia, eu passava do lado do shopping Iguatemi e liga um doador, apoiador importante nosso, bem na hora, e diz assim, olha, e ele tem uma operação importante também no próprio shopping Iguatemi. E aí ele disse assim, olha, eu estou com uns amigos do Rio, São Paulo, eles estão com carretas carregadas lá, eles querem mandar doações para o Rio Grande do Sul, não querem mandar para o poder público, não sabem para onde mandar. Vocês têm algum lugar? E eu olhei para o prédio do shopping Iguatemi e disse, olha, não temos ainda, mas se a Nailê te telefonar, a Nailê é a superintendente do Iguatemi, disse assim, eu vou ligar para a Nailê, se ela te ligar, tu dá o voto favorável, porque eu vou dizer que tu é um dos que está pedindo ajuda para ter aonde descarregar. E aí eu liguei para a Nailê e pedi ajuda se ela poderia nos emprestar algum espaço do estacionamento para a gente receber esses itens e armazenar. E jamais imaginei que aquilo se tornaria um centro de distribuição do Floresta. Mas a Nailê naquela hora atendeu o telefone e disse, olha, por coincidência eu estou com a minha equipe reunida aqui, definindo o que o shopping vai fazer para ajudar. Temos uma iniciativa para os animais que estão sendo resgatados, de alocá-los em algum espaço, mas assim, serve o térreo do edifício garagem? Aí eu disse, serve, é grande, mas serve. Ela disse, então eu já vou trancar ali agora no final do dia para não entrar mais nenhum carro e amanhã de manhã é de vocês. E no dia seguinte nós estávamos lá daí, com um grupo de voluntários, fechado aquele espaço gigante de quase 5 mil metros quadrados, né? A gente não sabíamos o que fazer com aquele espaço todo, mas era fantástico, porque tem um pé direito alto, entra caminhão, manobra caminhão com facilidade. E chamamos um pessoal de obra, que atende muitas obras e eventos, para colocar uma cerca. Fechamos o perímetro do estacionamento e começamos a receber donativos, avisamos várias pessoas e começamos a receber daí no mesmo dia. Os primeiros caminhões, aqueles da provocação do telefonema do dia anterior, só chegaram 2 dias depois. Quando aqueles caminhões chegaram, nós já tínhamos recebido 20 ou 30 caminhões lá, acabamos recebendo centenas de caminhões, foram vários milhões de toneladas de produtos que circularam, ficamos estabelecidos ali no Iguatemi durante quase 3 meses e ali virou um centro de operações e logística, onde diversas empresas parceiras, né, a Vulcabras,
a Grandene, a Tramontina, desculpa estar dizendo os nomes Não, de por empresas favor, aqui, mas são... É mais do que importante, inclusive são empresas que ajudam, então pode São ficar à empresas que vontade. ajudaram muito, doando, e a Renner ajudou com doações, a Malve, enfim. E aí entrou no segundo dia, né, que nós tínhamos o espaço e não sabíamos o que fazer com aquele espaço e tinha os caminhões chegando, por indicação desse nosso apoiador, ele disse, olha, quem sabe tu liga para o Bruno da Pier, né, o Bruno é muito meu amigo da Pier Partners, uma empresa de consultoria, e eu liguei para o Bruno e ele imediatamente, eu liguei para o Ângelo, né, o Ângelo que é o sócio da Pier, e ele imediatamente me botou em contato com o Bruno, que é um executivo, né, um dos executivos que está há mais tempo lá na equipe deles. E disse assim, olha, a gente estava querendo também ver alguma forma de ajudar, montaram um time com 8, 10 pessoas da empresa que se mudaram para o Iguatemi. E aí nós botamos mesas, cadeiras, ligamos uma Starlink no teto do edifício garagem. E uma operação inteira. E uma tava operação montada. de logística que em questão de horas mesmo, não foram nem de um dia para o outro. Eles conseguiram voluntários de fumageiras, das lojas Renner, de várias indústrias que foram para lá e organizaram todo o fluxo, toda a logística, desde mapear através da internet, redes sociais e um time dedicado para fazer contato com abrigos e prefeituras de todo o estado para saber quais eram as demandas e para receber e coordenar as doações e um time no local fracionando o que chegava e aí já saíam veículos menores, caminhões menores para os abrigos ou para as cidades com X unidades de itens que aquele local de fato precisava, já combinado aonde seria entregue, para quem seria entregue. Então, o que foi um trauma, vamos dizer assim, de novembro de 23, foi uma receita de sucesso. Tirando as estruturas de defesa civil de Porto Alegre ou do Estado, foi uma maior operação privada, né, durante aquele período. E ali nós fizemos vários projetos acontecer, né, foi um apoiando as famílias dos operadores de segurança pública que tinham perdido tudo, né, porque foram milhares de operadores de segurança, suas famílias tiveram suas casas afetadas. Desses, quase 800 famílias entre operadores da Polícia Civil, Brigada Militar, bombeiros ou da Polícia Penal perderam tudo. Então, cada órgão de segurança fez a sua relação, dos servidores perderam tudo, nós montamos com parceiros kits de móveis, eletrodomésticos, roupas, enfim, uma série de itens para reequipar com o básico para voltar a funcionar as casas que tinham sido totalmente inundadas desses operadores de segurança e os bombeiros, a Polícia Civil recolhiam esses kits já montadinhos com destino certo e entregavam nas casas dos policiais, né, para atender as famílias. Na ocasião, eu lembro de ler uma notícia que vocês também, entre outros projetos de ajuda, tinha uma parceria com o Instituto Ling, onde vocês escolheram algumas empresas para ajudar com doações para a empresa se reerguer de novo ou recomeçar. Vocês analisavam os projetos que realmente faziam a diferença para fazer a escolha de quem ia ser doado esse dinheiro. Era mais ou menos isso, né? Essa foi um dos projetos que o Reconstrói apoiou, né, para recuperação de negócios, mas o Reconstrói foi uma iniciativa que surgiu a partir do desejo ali da família Ling de ajudar, né? A família Ling é muito importante, eles além de nos apoiarem com doações, mas principalmente com contatos, com orientação, né? São nossos mentores e ajudam muito nas iniciativas do Floresta. Eles perceberam que o imediato, socorro imediato, os mantimentos, as roupas, isso de alguma forma estava sendo resolvido, né? Ou por empresas, ou pelas prefeituras, ou pela sociedade civil. Então, eles focaram em criar um fundo, que eles chamaram de Reconstrói, chamaram o Instituto Floresta para auxiliar, e eu tenho que dizer, nós fomos os que menos contribuímos, de fato, para a operação do Reconstrói, porque era um fundo que nós, junto
com o Instituto Ling, Instituto Floresta e a Federação e a SICS, que tem o braço no interior, principalmente, né, o acesso nas regiões afetadas e nas prefeituras e nas entidades do interior, para identificar quais eram as demandas onde os governos municipais ou estadual não estavam conseguindo chegar e atender. Então, dali vieram a maioria dos projetos que foram analisados por um comitê técnico, estão sendo analisados ainda, tem projetos ainda em análise, e aí o recurso é alocado para a reconstrução, por exemplo, de pontes. Foram mais de 20 pontes que receberam recursos, e a maioria já prontas, onde o Reconstrói aportava um quarto, um terço do valor orçado e geralmente no final da obra. Então era aquela garantia de que vai se atingir o recurso necessário para terminar a obra, mas um requisito é que a comunidade, né, local, às vezes até a recurso parte da prefeitura, parte de empresários e entidades, garantisse o início da obra, com projeto, com, né, tudo bonitinho para a gente colocar o recurso final para só concluir o projeto. E aproveitando esse gancho, tu acha que a sociedade civil organizada, assim como o Instituto Cultural Floresta, ela pode influenciar mudanças mais profundas na cultura política e na gestão pública? Eu acredito que sim, eu acredito que esse envolvimento que acabou sendo do Instituto Floresta muito maior do que nós imaginávamos, e tem muita gente que entende que nós temos até um envolvimento político ativo, né, e não temos. Claro, muitas pessoas que participam do Floresta se envolvem politicamente na sua região, de alguma forma, mas o Instituto Cultural Floresta é apartidário, né, o nosso partido é driblar burocracias, é vencer as dificuldades que são às vezes impostas para viabilizar os projetos. Esse é o nosso grande desafio. Mas eu tenho certeza que muitas entidades se mobilizaram seguindo uma provocação feita pelo Floresta. Isso nós já ouvimos de várias lideranças de diferentes entidades, e nós sempre buscamos desenvolver ações e estimular que outros se envolvessem. Então nós, a partir da crise que aconteceu agora no ano passado, das enchentes, nós compilamos uma série de documentos, de ações que foram feitas, de procedimentos que foram adotados. Isso está pronto, já cedemos em algumas situações para grupos de empresas ou para entidades, justamente estimulando que no nosso estado e em outros estados surjam outras iniciativas tipo um Floresta, né, até ia perguntar se pessoas vocês tinham que vontade queiram se mobilizar. De se expandir para outros estados, além do Rio Grande do Sul. Expandir diretamente, vontade nós temos, adoraríamos, mas é impraticável, é inviável. E nem teria o mesmo efeito, né? Porque muito do que a gente consegue fazer e a gente conseguiu realizar aqui vem em função das nossas raízes. Nós estamos aqui, nossos negócios estão aqui, as famílias moram aqui, os contatos são daqui, então a gente conseguiu viabilizar muita coisa em função disso. O mais importante, a gente tem conversado, agora 2 meses atrás eu estive com o Leonardo de São Paulo, conversando com um grupo de empresários, que existe uma ideia lá de tentar criar uma estrutura tipo um Floresta, mas tem que ter o pessoal local para tocar o tambor e botar a mão na massa. Só tocar o tambor também não adianta, né? Porque muito eu penso assim, muito da confiança vem não só do relacionamento para as empresas e famílias e amigos que nos apoiam dedicando tempo ou fazem doações, vem não destinado de fato, né? E não que nós estamos assim na frente do computador com um monte de funcionários contratados pela entidade fazendo o serviço. Não, eles sabem que o Floresta agora, na época da pandemia, em função do volume de atividades que a gente tinha e às vezes menos contato, menos oportunidades para a gente se reunir, nós contratamos uma pessoa meio turno,
né, para nos dar um apoio burocrático de escritório, né, porque fora isso é absolutamente tudo feito pelos diretores e os voluntários, os amigos mais próximos. Então isso nos dá credibilidade para pedir, porque eles sabem que nós vamos efetivamente não ver aonde vai ser alocado, mas a gente vai alocar o recurso diretamente. E aproveitando esse espaço para quem está nos assistindo, empresas, pessoas que queiram contribuir com o Instituto Cultural Floresta, eles procuram vocês pelo Instagram, pelo site? Eu sempre digo, a melhor forma de contribuir é pelo Instagram, né? Mas não para fazer uma transferência. Claro, todos os recursos que nós captamos, eles são muito bem-vindos porque ajudam a viabilizar as ações, mas seguir, compartilhar, curtir, seguir os nossos parceiros é a melhor forma de ajudar e é muito importante. Como empresário do setor imobiliário, Cláudio, está há anos, né, no mercado imobiliário, fazendo um trabalho, inclusive, de muito sucesso. Esse trabalho no Instituto Cultural Floresta, de alguma forma ele influencia lá no teu trabalho dentro da construtora? Ele te impacta de alguma forma nas decisões ou em algumas escolhas que tu faz? Ele já impactou muito em função da dedicação de tempo, né? E nós somos uma empresa familiar e em determinado momento eu acabei me dedicando, ano passado, por exemplo, durante alguns meses, 100% do tempo para as atividades do Floresta. Não digo 100%, mas quase. Eu cheguei a ficar 2 meses sem botar o pé no escritório. Algumas coisas que eu precisava resolver mais urgentes eram só online. Então eu mudei o meu escritório para o estacionamento do Iguatemi, ali nos meses de maio e junho. Mas, então assim, o aspecto pessoal teve algum impacto, né, pela dedicação de tempo, mas é importante porque a gente usou muitos contatos, né, para ajudar em diferentes iniciativas do Floresta e o aprendizado, né, lidando com a burocracia do poder público, né, e esse arcabouço jurídico, então nos faz, todos que estão envolvidos nas atividades do Floresta, nos faz perceber de uma forma um pouco diferente situações que às vezes impactam os nossos negócios. Então a gente começou a perceber, eu pelo menos percebi com mais intensidade, de que às vezes se alguma coisa não anda, primeiro tu tem que buscar diferentes caminhos e relacionamento e jeito para conversar e tentar fazer com que alguma trava seja liberada, e também entender que o servidor que está ali na ponta, a maioria das vezes, não é em absoluto má vontade, né? Algo não acontece é porque tem travas, tem dificuldades jurídicas ou às vezes até tem situações que parecem absurdas para a iniciativa privada de pensar, mas que afetam diretamente o CPF, né? E podem doer no bolso do servidor se ele fizer qualquer coisa errada naquela atividade ou se ele ceder uma pressão para fazer algo mais rápido. Então, isso nos fez enxergar com outros olhos. Eu acho que vários convidados que vieram aqui, de segmentos diferentes, por motivos diferentes, acabaram tangenciando esse assunto sobre o quanto o Estado é burocrático, é lento, ele dificulta com que a sociedade civil consiga avançar e o empreendedor consiga avançar. E esse assunto volta por motivos diferentes, por situações diferentes, mostrando o quanto ainda o país precisa avançar nessa situação. Mas eu acho que quem acompanhou esse papo aqui, que passou muito rápido, a gente está quase 1 hora conversando, eu nem senti, entendeu o quanto que arregaçar as mangas e que cada um pode ajudar de alguma forma. Alguém é com doação, alguém é com trabalho voluntário, outro é ajudando na organização, outro é com equipamento, enfim, cada um, né, da sua forma. O quanto isso pode impactar, então, para minimizar um pouco esse problema desses processos tão lentos e não demorar tanto para a ajuda chegar lá na ponta. Quero te parabenizar, tu e todos os membros, né, do Instituto Cultural Floresta, pelo trabalho que vocês fazem. Para a gente é muito importante mostrar para as pessoas isso aqui,
nesse programa e em mais oportunidades. As portas vão estar sempre abertas para vocês. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história. E para você que está nos acompanhando em casa, continue nos seguindo nas redes sociais. Até lá!